Salve, fiel! Salve, galera do Timão! Alô, Corinthians! Vamos falar aqui do Coringão, que trouxe um bom resultado ontem de Salvador. Fiel, bom resultado sim. Esse empate vai significar muita coisa, porque muitos desses clubes aí, os tais favoritos, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Botafogo, muitos deles vão chegar em Salvador e vão tropeçar diante do Bahia, porque o Bahia tem um bom time. Eu quero saber de você, o que achou do empate? Foi bom ou foi não? Foi péssimo. Empatar com o Bahia é ruim. Comente aí e fortalece com like, fiel. Eu achei que foi um bom resultado. E você? Renato Baiano, Rogério Ceni ficou até ali meio... Ele já vinha com um nome muito grande por ter feito tudo o que fez no Fortaleza. O Fortaleza hoje agradece o Rogério Ceni, porque o Fortaleza era um antes dele e outro após a estada do Rogério Ceni lá. O Bahia hoje é visto de uma forma diferente. Agora, eu tô vendo aqui a escalação do Corinthians. Cara, esse time aqui, bem treinado, com todo mundo bem. Cara, Maicon, Alex Santana... Essa foi a boa notícia pra mim. Hugo, cara, Kaká, o Ramalho, que entra muito bem quando o Alex Torres Alex Torres, né? É expulso na... Félix Torres. Quando o Félix Torres é expulso no jogo contra o Palmeiras. Cara, o Léo Maná é um menino que sempre teve ali, outra oportunidade. O Matheus Dornelli foi muito bem. Cara, pra quem não tá jogando, pra quem tem o Hugo ali, lembra que como que chamava o goleiro que foi embora pra Itália? Itália não, pra Inglaterra. Pra Inglaterra. Carlos Miguel. Carlos Miguel. Quando o Carlos Miguel saiu, todo mundo falou, e agora? O que vai ser da gente? Até citado pra seleção brasileira e tudo. De repente chegou o Hugo aí, olha o que os dois seguiram o Cássio, né? Olha o que se trata. Justamente, você tira o maior ídolo do gol da história, né? O Cássio. E aí entra o Carlos Miguel e depois vem o Hugo e agora o Matheus Dornelli mostrando que tá na pegada. O Atlético Paranaense teve isso aí, com o Everton, com o Bento, com outro menino lá, o mais novinho. Aí você tem o Breno Bidon, Mikael, bem. Aí você tem o Thales Magno, que ainda não engrenou, mas o Thales Magno, a gente já viu que ele tem estrela. O Romero, ele entra contra o Palmeiras e aí tudo aquilo que o Bahia não conseguiu fazer no final do jogo, o Corinthians fez contra o Palmeiras. Caiu no chão, o Memphis Depay arrumou aquela confusão lá, deixou o relógio correr, foi acabando o jogo porque a vantagem era do Corinthians. E o Yuri Alberto lá na frente, cara, é um baita time. Não estava treinado? Não. Vinha do festejo? Vinha. Mas mostrou que tem elenco. Para tudo que vai enfrentar. Mas a boa notícia foi o Maicon. Elenco. Boa notícia para mim do jogo de ontem é o Maicon. O Maicon jogou de primeiro volante, jogou o tempo todo, jogou bem. Jogou bem. Para quem teve as duas lesões que ele teve, eu acho que é uma grande notícia, porque ele é bom jogador. O Maicon é bom jogador. Ele, bem, puxa vida, ele é bom jogador. Ontem mostrou isso no time do Corinthians. A gente falou no sábado, né, Zé, que tem que tirar o chapéu pro Ramon Dias. Porque ele traz o Verratti no Vasco e o Vasco só ficou por conta do centroavante. E que fez um baita partida agora também contra o Santos. Já vamos falar dele. E agora ele traz o Angileri, que, cara... Chegou bem. Sabia quem que era o Angileri. A gente já ouvia falar, vimos jogar, fizemos jogos, mas o que... Ele anulou o Estevão. Cara, então, e o que ele bota a bola na área? O Carrijo. Cara, o Carrijo é peruano, né? Sim. O Carrijo... Joga muito. Cara, é 3 dedos na bola para virar o jogo e não entra em confusão. É impositivo no jogo, grandão, cara forte. Outro dia contra o Barcelona, jogou de ponta direita. Cara, fez a jogada do primeiro gol lá. Ou seja, então assim, tem muito elenco, mas tem muito a mão do técnico e do filho, que é o Emiliano, que tá bem. Só erraram para mim não tirar o Félix Torres quando ele faz o pênalti no Vitor Roque na final do... Mas não deu tempo. Também tem que, assim... Não podemos culpar ele, não deu nem tempo. Em seguida ele faz a outra falta e vai expulso. Precisa ver, né, Silas, a tendência que acontece com os times brasileiros, qual vai ser a prioridade da equipe. Né? Sim. Uhum. Essa é... Não, mas o legal é que, pelo menos, o Corinthians demonstrou o elenco. Sim. Zé. Então dá para dar uma variada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas Copa Sul-Americana. Tem Copa Sul-Americana já, o Corinthians. Se tiver como prioridade, se priorizar o Campeonato Brasileiro, tem força aí para brigar na frente. Eu acho que o time do Corinthians tem um bom time. O elenco também, né? Você vê aí, são Alex Santana no meio. Eu acho que assim, eu não sei se eu faria um trabalho um pouquinho mais... Sabe aquele trabalho que foi feito com o Kaká?
Robinho, com o Bidon. Que Acho jogou o Bidon bem. um jogadoraço. Jogou é muito bom ontem. jogador. O Breno Bidon é o que vem do Sul-Americano campeão, né? É muito bom jogador. Ele tecnicamente é muito acima. Ele consegue. Eu acho que ele tem base de futsal, provavelmente, né? Então ele quando a bola morre no pé dele. A bola chega, a bola morre. Ele põe a bola no chão. Só que no confronto de parte física, ele acaba perdendo. Se vocês observarem, quando o Ramon chega no Corinthians, ele tira o Bidon e coloca o Rian, que é um jogador que não tem a mesma técnica do Bidon, mas tem uma força, é um jogador de força, corre, marca o tempo todo. Agora, quando o Ramon precisa de um terceiro jogador no meio campo para fazer a substituição, né, porque ele joga com o Carrijo, com o Martinez, com o Ranieri centralizado. A primeira opção é o Rian. É o Rian. O Rian entra para fazer essa marcação. Mas eu acho assim, que se o Corinthians conseguir fazer um trabalho para que, primeiro, ele não pode perder a capacidade técnica, porque ele tecnicamente é muito bom jogador. Mas de dar um pouquinho mais de parte física para ele, de ganhar corpo, de ser um pouco mais intenso nesse sentido, o Corinthians vai ter um jogador que, assim, em 6 meses ele vai ser vendido. É ativo do clube, né? Porque ele tecnicamente... E ele o gol anulado que ele fez, Golaço. Que pedrada que ele deu no gol Ele anulado. é muito bom jogador, né? Então eu acho que só falta esse tipo de situação para ele. Até mesmo, por exemplo, na Europa, os times procuram jogadores que têm essa... a bola vem para trás e ele pega em cheio, ó. Não, ele é muito bom. Olha onde entra. Vai pegar como? Gol de craque. Aí o gol anulado, que o Pascoal já falou aqui. Você concorda com o Pascoal, Zé? Do que? Essa história do pé, digamos, marcar ali a... O gol foi do Romero, primeiro pessoal, que, gol assim, anulado. O Edinaldo, né, o presidente da CBF, poderia desembolsar um pouquinho, né? Para aquela... Gastar um pouco, ao invés de dar o dinheiro para a federação, né, para as federações, para os presidentes, tira um pouquinho, tira 10% de cada um, ó. Você vê, são 320 mil para cada por mês. E quantos 10%, Pascoal? 320? 320. 32 mil. Não, pode tirar o 20%, né? Porque... 64 pila. Entendeu? Tira de cada um e coloca aí numa... São 16 salários, hein? São 16 salários. Tira. Será que não dá para a CBF, com tudo que arrecada... uma tecnologia? Ter uma tecnologia melhor? A Federação Paulista... Sim, o semiautomático. A Federação Paulista gastou aí na final e tal. Primeiro, olha o ângulo. A câmera não está posicionada. Olha o ângulo da câmera. Como é que é? A economia à base da porcaria, entendeu? Sim. Poxa, peraí. Porque eu estou vendendo um produto... Elas usam as mesmas imagens da TV. E a TV dá prioridade para o jogo. Sim. A TV dá prioridade para as imagens do jogo. E como a CBF usa as mesmas imagens para definir esses ângulos, os ângulos de impedimento, os ângulos de saída de bola, fica mais complicado de marcar. O Zé tem razão. Eu também sou a favor. Gasta um pouco a mais, gasta um pouquinho, valoriza o produto, já que... Um dia a gente vai ter o VAR no Brasil. Entendeu? Ele vai chegar. Tem que ser uma coisa benéfica ao esporte, ao futebol, entendeu? A lisura. Porque você começa a ter determinadas situações, determinadas decisões que você fala, poxa, não dá para entender o que aconteceu com isso. O pé está os pés atrás da linha e o corpo inclinado. Né? A impressão que dá é o corpo. É. Por causa do ângulo da... Do ângulo da câmera. Você vê o corpo inclinado. Eu discuto muito esse tipo de situação. Gasta um pouquinho. Essa aí e o sintético, né? São as duas coisas que poderiam ajudar o futebol, ajudar os jogadores, né? Mas, voltando ao jogo, você falou sobre priorizar. É sereno para dizer, mas me parece, no caso desses dois times... Essa semana tem o Huracan pela frente, né, meu senhor? Sim, e o Bahia tem o Inter. E o Bahia tem o Internacional transmissão da ESPN do Disney Plus. Me parece, para o Bahia, Libertadores é uma coisa muito grande. Estou falando de muitos anos. Me parece que... Você está falando do Corinthians ou do Bahia? Estou falando do Bahia. Sim. De priorizar a Libertadores, especialmente nessa fase de grupos. O Corinthians, acho que tem uma chance de tocar os dois, hein? Eu acho que essas duas equipes aí, tanto o Bahia, é natural, você luta... Quanto tempo estava? 30 e... Desde 86. Não, desde... O Bahia foi... 89, Zé. São... Que o jogo da... Ganhou 88, 89. 89 contra o Internacional, eliminado pelo Internacional. Eles têm que levar muito a sério. O grupo difícil. 36 anos. É natural que você ganhe, primeiro, um entusiasmo a mais, uma expectativa, até mesmo pelo apoio do grupo do City. Poxa, olha aqui, são quantos anos que eles estão lá? 5 anos? E o Bahia 5 é campeão brasileiro contra o Internacional também, né? Foi campeão brasileiro contra o Internacional e foi eliminado. O Bahia teve 2 partidas contra o Internacional.
natural, né? Porto Alegre e em Salvador. É natural que o Bahia vá priorizar, Claro. vai tentar, né, vamos dizer assim, priorizar a Libertadores, como fez o Fortaleza. Fortaleza, na primeira participação internacional, priorizou a participação. E por um tempo ficou lutando contra o rebaixamento. Lutando contra o rebaixamento. Quando sai da competição internacional, Bate em quarto lugar. bate em quarto lugar. Mas ele vinha jogando bem na competição internacional e também no brasileiro. Porque o Fortaleza, eu lembro que eu trabalhei no jogo, fez um jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians, que o Fortaleza deveria... Sim, amassou jogou o melhor. Corinthians. Amassou. Amassou o Corinthians. O Corinthians foi lá, fez 2 gols e acabou o jogo. Entendeu? Deve ser um percurso natural do Bahia priorizar a Libertadores ou entrar com maior força na Libertadores. Para disputar. Então, aí cabe ao Rogério. Eu tenho por mim que... vai chegar uma pra SAF gente ouvir. importante e uma SAF com dinheiro, né? Eu acho que- traz. Mas já melhorou muito, né? Não, sim. O Bahia vem subindo de qualidade Por no exemplo, time nesses últimos O anos. Bahia precisar de zagueiro. Vamos ouvir os Reserva. dois? Vamos ouvir é o Emiliano ou o Ramon? Emiliano Dias e Rogério Ceni, falando aqui no Equipe F. Muy feliz por el elenco que a gente. Imagina que ellos venían de una semana sin jugar. No, hoy teníamos el viaje, teníamos lo que fue la final. No tuvimos tiempo, la verdad, que no tuvimos tiempo para trabajar. Y con tan poco tiempo de trabajo, el grupo fez el segundo tiempo que fez, la verdad que es increíble, porque estamos muy felices con el elenco que a gente tem. Y vamos a brigar como siempre falamos, hasta que Dios dirá hasta dónde nos vamos a dar. No íbamos a tomar con la misma responsabilidad todos los juegos, porque el elenco está preparado para... Todos los que están aquí dentro están preparados para jugar. Están preparados de la misma forma táctica, de la misma forma física, de la misma forma mental. E o time se postou bem, eu acho que muito pelo contrário, com exceção do lance do gol, onde nós balançamos de uma maneira um pouquinho errada, mas é de se louvar a maneira com que todos se comportaram dentro de campo, de se elogiar a dedicação de todos eles, que o Corinthians praticamente não teve oportunidade de gol, não teve. Um ou outro errinho nosso ali de marcação, mas a doação de todos, a vontade de todos, o desejo de vencer. Eu acho que mesmo com 10 ainda tivemos oportunidade de sair em contra-ataques e fazer uma boa escolha para matar o jogo. Tivemos uma maior expectativa de gol, tanto no segundo tempo, jogamos 45 minutos com um jogador a menos. Então, assim, eu acho que primeiro se destacar é a entrega de todos, a maneira como se comportaram dentro de campo, a luta, a dedicação de todos. Esse é o principal para mim. Faltou poucos minutos, eu acho, para a gente conseguir o sucesso do 1-0. Ó, e já uma entrevista do Garro que está repercutindo bastante, ele falando sobre a questão no joelho dele. A gente vai apresentar aqui no Equipe F, mas vamos arrematar esse Corinthians e Bahia e Corinthians. O Emiliano vai de encontro ao Silas, de enaltecer o elenco. Depois de uma final de um paulista, desgastado e tudo mais, pega o bom time do Bahia, fora de casa, semana vazia, para treinar e consegue um resultado. Rogério também satisfeito. É mais ou menos a linha. Esse é um jogo que os dois lados podem sair assim de uma cabeça, né, o peito estufado. Pô, foi bom, independentemente se o resultado tenha sido avaliado como bom para eles. O Donelli, no segundo tempo, faz 3 defesas importantíssimas, né? Eu acho que aí mostra o poder do time do Bahia de recuperação mesmo com um homem a menos. Não é um jogador qualquer. O Bahia não perdeu um lateral... Ou então o Eric Pulga, que foi lá, perdeu o cara que articula o time. O Everton Ribeiro é o cara que arruma o time, que bota o time embaixo do braço e vai conduzindo o time. Ele é muito inteligente. Pesa demais. Mas superou isso, fez um bom jogo. O Corinthians foi muito feliz no contra-ataque. As alterações que o Emiliano fez e o Ramon, os dois fizeram, o Ramon e o Emiliano, mudou. O time do Corinthians teve um bom comportamento. Ganhou em termos de posicionamento tático. O Charles entra para fazer a marcação e impedir a subida do lado esquerdo do Juba, que estava muito problemático para o Corinthians. O Charles entrou para fazer o bloqueio daquele setor. E a gente vê também o time do Bahia. O time do Bahia é muito interessante. É muito interessante. O Bahia não tem um centroavante na área, mas todo mundo aparece para finalizar. Isso é que é o legal do time do Bahia. O Bahia tem o Eric que finaliza, tem o Ademir que finaliza, tem o Lúcio que finaliza, que é o centroavante, que é um garoto também, né? É da seleção de base do Uruguai. É um garoto que está aparecendo agora. Não é um centroavante grande, mas é um jogador de velocidade, de arranque, que pode proporcionar algumas oportunidades. Eu aplaudo o Bahia pelo comportamento de ontem. Aplaudo mesmo. O Corinthians fez o gol porque a insistência levou à marcação do gol. Não desistiu nunca. É a estrela do treinador, né? Traz um espanhol, o cara vai lá e
e bota a bola para dentro. Nem no banco ele estava ficando. Então, Vê como é que são as coisas. Assim, eu vejo que o Bahia sai com sabor de derrota. Pelo momento que o Corinthians faz o gol. E o Corinthians sai com sabor de vitória. Agora, o Bahia vai ter que ajustar isso aí, porque Copa Libertadores não te perdoa. Primeiro jogo, tudo bem, do Campeonato Brasileiro, mas agora na Copa Libertadores, esse tipo de erro... Ô Zé, a gente tem essa tarjeta na tela de mesma faixa de tabela. Se esses times... Bahia e Corinthians para você num brasileiro... Claro, a gente está falando um brasileiro muito equilibrado. Podemos em dezembro estar vendo um em quinto, o outro em 12º. Mas ou um campeão e o outro em quinto. Mas hoje são times de mesma faixa de tabela? Eu acho que os 11 titulares, você me disse, né? Você está falando 11 pretensões, com base no que tem ali. Eu acho que os 11 titulares, o Corinthians ainda está um pouquinho acima, eu acho, em relação aos 11 titulares, pela experiência dos jogadores do Corinthians. O time do Bahia é muito bom. Você tem bons jogadores, Jean, o Everton, você tem jogadores aí bem interessantes, o Caio Alexandre, né? O meio-campista. É bom jogador, mas em termos de experiência, eu acho que os jogadores do Corinthians eles são mais experientes e em determinados jogos, e aí eu vou pegar os 2 jogos contra o Palmeiras, que eles utilizaram da própria experiência para tirar a velocidade do jogo do Palmeiras, para criar confusão na hora que tinha que criar confusão para passar o tempo, para segurar a bola para chamar uma falta. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que o Corinthians está um pouquinho à frente. O problema é, até o final do ano, tem lesões, cartões, né, Pascoal? Tem saídas, porque no meio do ano agora nós teremos saídas de jogadores importantes. Já tem essa questão do Garro com esse joelho. O Garro com problema no joelho, nós não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. Então, assim, eu acho que são 2 ótimas equipes. Eu gosto bastante do Rogério Ceni como treinador. Gosto bastante. Porque, assim, e as entrevistas do Rogério, quando ele responde do que foi o jogo... Ele fala o que aconteceu durante os 90 minutos com uma clareza, assim, olha, aconteceu isso. Assim, e se você vai fazendo a comparação, né, das declarações, as explicações com o jogo, exatamente, é de fato exato o que aconteceu. Eu gosto bastante. Então eu acho que o Rogério também é um trunfo que o Bahia tem para tentar administrar essas situações. O Ramon passou pelo Vasco, Corinthians no ano passado. Esse ano é um ano diferente para o Corinthians. Porque já ganhou um título. Sabe que tá tudo bem, tá tranquilo, porque a tendência, né, Pascoal? Ganha um título. Não dá para passar fome. Dá uma folgadinha, a fome tem que continuar, né? Zé. Então esse estímulo que vai ser importante no vestiário do Corinthians. Vamos apresentar a entrevista, porque eu falei do Garro, e é uma entrevista exclusiva à ESPN ao Vladimir Bianchini, falando sobre várias coisas, uma delas a questão física dele, né? A questão do joelho. Vamos ouvir o que tem a dizer o grande jogador do Corinthians, Rodrigo Garro. A verdade que depois de lo que aconteceu no treino, eu falei, vou jogar a final, do jeito que seja, e vou parar. Vou parar porque eu tenho 27 anos e tenho uma carreira ainda... Deus quiera por delante y de jeito que mi joelho está no consigo ser o Garro do ano passado, entendeu? Então acho que parar um tempo hasta que mi joelho esté bem vai ser bom. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito tempo. Só tem que desinflamar meu joelho, que tem muitas agulhas aí, muitas coisas fiz para conseguir jogar. E nada, cabeça boa. E tratar de voltar rápido. Eu sei que temos muito jogo por delante. Estou muito motivado com todo o que a gente tem que jogar. E aí vamos estar. Bom, essa é uma declaração muito direta, franca, realista, e eu queria começar com os ex-jogadores, Silas e Zé Elias, que a gente está falando do que acontece, na verdade, no e crua da vida de um jogador. O jogador se acostuma a jogar com dor, até chegar num limite que fique um grande problema, né? Aquela coisa do cara, daqui não dá, estou jogando com muitas agulhas. É uma expressão forte, né? A gente está falando das infiltrações, penso eu.
Queria te ouvir, Zé, queria te ouvir, Silas. Tem a agulha que é o corticoide e tem a agulha que é a anestesia. Eu tomei... E tem a da pulsão também. Isso, para tirar líquido, né? Eu tomei a anestesia e o técnico, que era o Bambino Veira, no São Lourenço, falou para mim, se você sair, a gente não é campeão. Só que eu já tinha mais que 30 anos. Se eu tivesse a idade dele, eu também não faria. Então, e o Cilinho falava isso pra gente. 100% eu quero, o 90% eu não quero. Tem outro para colocar no lugar. Então, são decisões que têm a ver também com o momento, com a idade e aquilo que o cara projeta de carreira para frente. A gente saiu campeão, depois de 22 anos. Então, no final, o sacrifício que eu fiz valeu a pena. Só que no ano seguinte, meu joelho estourou. O lateral medial estourou, menisco, tive que operar tudo. Então, assim, é bem legal a franqueza dele, né? Abrir o jogo. E o Corinthians hoje não tem ninguém igual a ele ali. Mas vai dar para suprir a falta dele. Ele falou, não vai ser muito tempo, até que ele volte. Eu acho que é inteligente. É prudente, né? Prudente e inteligente fazer isso que ele falou. Eu tive, acho que ninguém sabe, acho que nunca contei isso, né? Conte, Zé. Eu fiz uma vez só uma infiltração, logo quando eu comecei a jogar no Corinthians. Se eu não me engano, acho que foi na quarta semana ou quinta semana, treinando naturalmente, assim, numa boa, tal, acabou o treino, eu não conseguia dobrar o joelho. Parecia que estava faltando óleo, assim, sabe? Aí eu falei, doutor Joaquim, não consigo dobrar meu joelho. Ele falou, peraí, deixa eu ver. Aí ele fez as manobras, né, que o ortopedista faz. Vamos fazer, faz meia horinha de gelo aí, deixa eu ver. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz mais, né, fiz uns 40 minutos, 45 minutos, que o Carlinhos Madruga esqueceu lá o joelho, né? Mas eu já nem sentia mais o joelho. Aí ele veio assim, e aí, esse gelo, tá bom? Tá bom? Eu falei, não, tá bom, tá bom. Aí o doutor Joaquim falou assim, onde estava doendo? Eu falei, tá doendo aqui. Aí ele falou, peraí. Aí ele pegou e enfiou a agulha, né? Eu nunca tinha visto, tomei um susto, porque para mim era superficial, né? Mas não é, ele pega, dobra, e vai lá dentro, coloca o líquido, falou assim, vai para casa, não faz nada, gelo, descansa. Amanhã você vem para o treino. Fui para casa, no dia seguinte eu não tinha mais nada. Foi a única vez que eu fiz uma infiltração. É a melhor coisa, filho. É a melhor coisa que o Garro fez. Dá para relaxar, descansa, retorna quando tiver 100%. É começo de temporada, o Corinthians tem um bom elenco, tem o Coronado que tá voltando, que merece mais minutagem. O Coronado, com essa pausa aí do Garro, Coronado vai ter que se virar para jogar bola. É a oportunidade que ele vai ter. Se não jogar bola, se não representar, aí Corinthians, empresta, faz alguma coisa. Porque a oportunidade ele vai ter agora. E sobre o Garro, foi sincerão, falou a verdade, vou parar, logo eu volto. E vai voltar 100%, porque o Corinthians merece e ele também. Fiel, o que você acha aí? Comenta. Usa o espaço de comentário e dá sua opinião. Garro faz certo em parar um pouco? Ou não, tinha que ficar na infiltração e se acabando? Eu quero a sua opinião. Se fosse uma final, uma semifinal de Libertadores, algo assim, ele teria que ir no sacrifício. Na infiltração, vai que vai. Mas como é início de temporada, tem que parar mesmo. É o que eu penso. E você? Comenta e representa com like, fiel. Coringão voltou com tudo.